Ok, começando mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar de uma crença muito enraizada na mente de boa parte das pessoas, que é o seguinte, né? É um medo que as pessoas têm de comer carne, principalmente a carne vermelha. Luciano, eu ouvi dizer, um médico lá no YouTube, o meu médico falou que carne causa câncer. Olha só, a gente tá falando carne causa câncer, uma certeza que carne causa câncer. Ou carne vermelha causa doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, enfim. Luciano, meu médico mandou não consumir muita carne por causa do câncer. O doutor tal falou isso, o doutor X falou isso, o doutor Y falou aquilo. Mas e a ciência? O que os estudos mais bem elaborados, que são aqueles três, porque vai ter gente argumentando aqui embaixo, tem certeza. Ah, Luciano, mas tem estudo para tudo. Teve um que comentou lá em um dos nossos vídeos. Luciano, tem estudo para tudo, né? Cada um diz uma coisa de acordo com seus interesses, aí começa blá, 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 blá. Não, meu amigo, é o seguinte. Qual que é a análise para a gente colocar o estudo aqui? Quando a gente fala que isso causa ou isso não causa. A gente pode até gravar um vídeo, mas vai deixar bem claro, olha, esse estudo está mostrando que está associado, mas não provou que causa. Agora, quando a gente fala causa câncer, carne vermelha causa câncer, ou carne vermelha não causa câncer, carne vermelha causa problemas no coração, ou carne vermelha não causa problemas no coração, só existem três tipos de estudos que podem dizer isso causa, isso não causa. Ou são os estudos randomizados, ou uma revisão de vários estudos, ou meta-análise. Fora isso, nenhum estudo consegue dizer que isso causa ou isso não causa. Por isso que nos nossos vídeos, quando a gente fala isso é um problema para isso ou isso não é um problema para isso, a gente está mostrando sempre um desses três tipos de estudos, para não ter essa confusão de que o estudo diz uma coisa, outro estudo diz outra. Beleza? Combinado? Então a gente vai ver agora que realmente a argumentação de que carne causa câncer não tem embasamento científico. Muitos estudos, no máximo, conseguiram mostrar uma associação de carne com câncer, uma associação de carne com problemas cardiovasculares, problemas do coração, doenças cardiovasculares, mas nenhum estudo mostrou causalidade, nenhum provou que carne causa câncer ou carne causa problema do coração, carne vermelha em específico, e qualquer outra carne também, mas o problema maior que as pessoas falam é da carne vermelha. Não há. E o médico que falar isso, se estiver assistindo o vídeo, eu desafio, envia para mim o link do estudo para eu analisar. Se tiver um estudo randomizado, meta-análise ou revisão de estudo mostrando carne causa câncer ou carne causa doença cardiovascular, vai ganhar meu carro. Pronto. Qualquer médico que mostrar um estudo desse vai ganhar meu carro, tá? Estou aqui assumindo, porque não existe, gente, nenhum estudo desses três níveis provou que carne causa isso. Muito pelo contrário, quando você vai para esses três níveis de estudos, a coisa é o oposto. E eu não estou brincando em relação ao carro, tá? Agora, se me mostrar estudo que mostra associação, isso não quer dizer causalidade. Bombeiro está associado ao incêndio. Não quer dizer que bombeiro cause incêndio. Eu sempre dou esse exemplo aqui, essa metáfora. Ok? Então vamos assistir esse vídeo, vamos lá para os slides para a gente entender melhor um grande estudo que saiu recentemente, que vai derrubar esses argumentos sem embasamento realmente de que carne causa câncer ou carne causa doenças cardiovasculares. Você vai ver que é justamente o oposto, tá bom? Vamos para os slides. Ok, vamos para o primeiro slide então dessa matéria do New York Times. Então vamos ver o que disse aqui. Coma menos carne vermelha, disseram os cientistas. Agora, alguns acreditam que esse foi um mau conselho. A evidência é muito fraca para justificar dizer às pessoas que comam menos carne bovina e suína, de acordo com uma nova pesquisa. Vamos lá. Autoridades de saúde pública há anos dizem para os americanos limitar o consumo de carnes vermelhas e processadas por causa da preocupação de que esses alimentos estejam relacionados a doenças cardíacas, câncer e outros males. Então,
há muito tempo, essas diretrizes de alimentação saudável dizem para comer pouca carne vermelha, associando carne vermelha a câncer, carne vermelha a doenças cardiovasculares e outros problemas. Então vamos lá, vamos ver se isso tem realmente sentido. Vamos lá. Mas na segunda-feira, anterior a essa publicação, em uma reviravolta notável, uma colaboração internacional de pesquisadores produziu uma série de análises, concluindo que o conselho, um alicerce de quase todas as diretrizes dietéticas do mundo inteiro, não é apoiado por boas evidências científicas. É um absurdo, né? Diretriz de alimentação saudável sem evidência científica. Isso é um absurdo que a gente está vendo. Os novos relatórios são baseados em 3 anos de trabalho de um grupo de 14 pesquisadores em 7 países, juntamente com 3 representantes da comunidade dirigidos pelo Dr. Johnston. Os pesquisadores não relataram conflitos de interesse e realizaram os estudos sem financiamento externo. Ou seja, tem muita gente que escreve aqui embaixo, né? Ah, mas a indústria da carne pagou para sair uma matéria como essa, e você defende uma matéria como essa. Não, tá aqui, não teve nenhum investimento externo, nenhuma indústria investiu nisso daqui. Muitos estudos recebem financiamento, por exemplo, estudos que defendem que cereais fazem bem para a tua saúde, muitas vezes são financiados, por exemplo, por empresas como Quaker, Kellogg's. Isso aqui não é uma acusação, isso é uma realidade. Agora, a pergunta que eu faço é, qual empresa investiria dinheiro num estudo que provasse que o seu produto faz mal à saúde? Ok, nesse caso aqui, não há nenhum centavo vindo da indústria da carne. Fique tranquilo com a isenção desse estudo. Em 3 revisões, o grupo analisou estudos perguntando se comer carne vermelha ou carnes processadas afetava o risco de doenças cardiovasculares ou câncer. Para avaliar as mortes por qualquer causa, o grupo revisou 61 artigos relatando em 55 populações com mais de 4 milhões de participantes. Extremamente amplo, confiável um estudo como esse, uma revisão de estudos como esse. Revisão de estudos, meta-análise e estudo randomizado são os únicos estudos científicos que podem provar que isso causa aquilo ou isso não causa aquilo. Vamos lá. Os pesquisadores também analisaram estudos randomizados ligando a carne vermelha ao câncer e doenças cardíacas. Existem muito poucos e mesmo assim ligando, nenhum comprovando. Bem como 73 artigos que examinaram as ligações entre carne vermelha e incidência e mortalidade por câncer. Por exemplo, volto a dizer, repito aqui, bombeiro está ligado a incêndio. Ele está lá para apagar, ele está ligado, uma coisa está ligada à outra. Não quer dizer que bombeiro é o causador do incêndio, vamos entender isso. Em cada estudo, os cientistas concluíram que as ligações entre comer carne vermelha e doenças e morte eram pequenas e a qualidade das evidências era baixa a muito baixa. Como que eu posso acusar alguém com baixíssima evidência, sem prova suficiente? Como que eu posso condenar como condenar as carnes sem ter prova suficiente? Baixíssima evidência, ponto final. Continuando. Juntas, as análises levantam questões sobre as diretrizes dietéticas de longa data que estimulam as pessoas a comer menos carne vermelha, disseram os especialistas. As diretrizes são baseadas em artigos que presumivelmente dizem que há evidências do que eles dizem, e não há. Ou seja, tem muito artigo, muito estudo, nenhum dele randomizado, meta-análise ou revisão de estudo. Muitos estudos, por exemplo, epidemiológicos, populacionais, que só conseguem mostrar no máximo ligação ou associação, que acaba associando a carne aos problemas de saúde. Mas nenhum é uma comprovação científica, por mais que eles dizem que isso seja uma evidência. Não é. Está errado. Então vamos lá, disse o Dr. Dennis Beer, diretor do Centro de Nutrição de Crianças do Baylor College, Colégio Baylor de Medicina em Houston, e ex-diretor do Jornal Americano de Nutrição Clínica. Vamos lá. Continuando aqui. Essas diretrizes dietéticas, né, que diz para você não comer carne vermelha e diz para você comer mais cereais, mais frutas, mais grãos, você sabe o que ele causou? Essas diretrizes alimentares, com essa pirâmide alimentar aqui, muito utilizada por médicos e nutricionistas,
ela entrou em vigor com muita força no final dos anos 70 e início dos anos 80. Vamos ver o que elas causaram. Olha só, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, tá aqui, ó. Porcentagem de obesos nos Estados Unidos, né? Enquanto eles comiam mais carne, não tinham esse medo de comer carne vermelha. Porcentagem de obesos, entre 15% e 20%. 2010, já com isso daqui em vigor, olha como é que o número de obesos aumentou. Chegou a quase 40% de obesos nos Estados Unidos, quando passaram a comer menos carne e compensar isso com carboidrato. Então não tem sentido. Essas diretrizes anticientíficas levaram a população a adoecer de obesidade. Vamos lá, nunca se viu tanto obeso como se vê hoje. Em relação a diabetes, olha só, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, tá aqui, ó. Eram 5 milhões de diabéticos nos Estados Unidos. Ficaram com esse pavor de carne vermelha, com medo de gerar câncer, doenças cardiovasculares, começaram a comer mais carboidratos. Esse número de 5 milhões de diabéticos pulou para mais de 20 milhões de diabéticos. Alguma coisa está errada nessas diretrizes. E presta atenção nesse recado. Já que você já chegou nessa parte do vídeo e viu a importância de todas essas informações para a tua saúde, faz o seguinte, né, meu? Para você aproveitar todos os vídeos do canal, inscreva-se agora aqui no canal e aí você fica garantido que você vai receber a notificação todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui para você, beleza? Vamos voltar lá. Ok, então vamos agora para esse estudo citado do New York Times, o que ele tem a nos dizer. Consumo de carne vermelha não processada e carne processada. Recomendações de diretrizes dietéticas do consórcio de recomendações nutricionais. Vamos ver o que tem a nos dizer. Ele já começa dizendo o seguinte, que essas recomendações dessas diretrizes dietéticas requerem a consideração da certeza das evidências, o que a gente vê que não tem, de acordo com os estudos. Por isso, o aumento do número de diabéticos, obesos, pessoas com câncer e todas essas doenças, quando essas diretrizes, sem certeza de evidências, entraram em vigor e fizeram as pessoas a comerem verdadeiros venenos. A prova são os gráficos, não é minha opinião. Vamos lá. E aí diz, né, esses estudos que entraram nessa revisão vão observar o que? As recomendações sobre o consumo de carnes vermelhas e processadas com base em 5 revisões de estudos. Vamos ver o que envolve isso daqui. Revisão de ensaios clínicos randomizados sobre danos e benefícios. Pegaram 12 ensaios únicos envolvendo 54 mil participantes, bem amplo, de ensaios clínicos randomizados. Isso sim consegue comprovar que isso causa aquilo ou isso não causa aquilo. E o que revelou? Evidências de baixa, muito baixa, de que alimentação com baixo teor de carne vermelha, pessoas que comem pouca carne, podem ter pouco ou nenhum efeito sobre o risco de problemas cardiometabólicos importantes e mortalidade e incidência de câncer. Ou seja, comer menos carne vermelha não quer dizer que você vai ter menos chance de ter problema do coração, câncer e outros problemas. Continuando. Resultado da meta-análise de 23 estudos, com mais de 1.400.000 pessoas participantes. Muito amplo, muito confiável. Mostrou também evidências de baixa, muito baixa, que diminuir a ingestão de carne vermelha não processada vai levar a uma redução no risco de você ter um problema do coração, um AVC, um infarto, diabetes. Quer dizer, se diminuir o consumo de carne vermelha, não quer dizer que você vai estar protegido. Vamos lá. Resultado de meta-análise de 17 estudos com 2,2 milhões de participantes. Mais outra meta-análise, já estamos falando do terceiro aqui. Evidências de baixa certeza de que diminuir a ingestão de carne vermelha não processada pode resultar em uma redução muito pequena da mortalidade geral por câncer. Ou seja, não tem evidência de que carne gere câncer ou doença do coração. São baixas a muito baixas para você dizer que uma coisa causa outra. Não tem sentido fazer uma afirmação dessa. Câncer, seja ele câncer de próstata, câncer em geral, mama, coloretal, esofágico, gástrico, pancreático. Outro aqui, mais uma, com 70 estudos com mais de 6 milhões de participantes. Evidências incertas, não tem certeza de nada, para o risco de problemas do coração, cardiometabólicos e de câncer. Mais um aqui, com
6 milhões de participantes, extremamente confiável, disse o seguinte: carne vermelha não tem nada, nenhuma prova, nenhuma questão que possa comprovar que carne vermelha esteja ligada ao problema do coração ou câncer. Balela, besteira, bobagem que andam dizendo. Vamos lá. Recomendações desse amplo estudo que analisou vários estudos randomizados, meta-análises, que conseguem mostrar isso causa aquilo ou isso não causa aquilo, ao invés de criar confusão. Faz o que como recomendação final de toda essa análise? O painel sugere que os adultos continuem com o consumo atual de carne vermelha processada, não processada, e da mesma forma o painel sugere que os adultos continuem com o consumo atual de carne até processada. Agora, um estudo amplo desse, se a carne realmente fosse um risco de câncer, um risco realmente evidente de problema do coração, um estudo tão amplo como esse, envolvendo tantas pessoas, sem receber nenhum dinheiro externo, então não tem conflito de interesse, recomendaria para você, coma carne vermelha não processada? De forma alguma, tá certo? Então, não tem evidência, comprovação de que carne cause câncer ou doença do coração. Aí a pessoa vai falar assim para mim, não, Luciano, mas o problema, porque aí vem aqueles com argumento, né? Pessoa que tem razão, beleza. Não, Luciano, mas o problema da carne vermelha é a gordura da carne. É a gordura da carne que gera os problemas. Vamos então para outro estudo aqui. Gorduras saturadas, que é a gordura da carne, e saúde, né? Não só da carne, mas é a gordura da carne. A gordura da carne é a saturada. Então, só para ter uma ideia, se quiser acusar a gordura da carne vermelha, uma reavaliação e uma proposta para recomendações baseadas em alimentos. Vamos ver o que diz da gordura da carne, a gordura saturada. A recomendação de limitar, né, a ingestão de ácidos graxos saturados na dieta, né, ou seja, gordura saturada, persistiu apesar das evidências crescentes em contrário. As meta-análises mais recentes de ensaios clínicos randomizados, que conseguem provar que isso causa aquilo ou isso não causa aquilo, e estudos observacionais não encontraram efeitos benéficos da redução da ingestão de gordura saturada. Traduzindo, diminuir a ingestão de gordura saturada não quer dizer que vai fazer bem para você. Não encontrou nada de bom nisso, de você diminuir a ingestão de gordura saturada. Em doenças cardiovasculares, não vai diminuir não vai ter nenhum benefício para você não ter uma doença cardiovascular. E mortalidade total. Em vez disso, encontraram efeitos protetores contra o AVC nessas gorduras. Ou seja, gordura da carne vermelha tem efeitos protetores contra o AVC, acidente vascular cerebral, derrame. Continuando. Laticínios integrais, laticínio gordo, não aquela coisa desnatada que não serve para nada. Carne não processada e chocolate amargo são alimentos ricos em gorduras saturadas, com uma matriz complexa que não está associada ao aumento de risco de doença cardiovascular. Não é que não comprova, não está nem associado, muito menos comprovação. Continuando. Aqui, estudos com cerca de 400 mil pessoas. Resumiu uma série de revisões sistemáticas de estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados. Algumas meta-análises não encontraram evidências de que a redução no consumo de gordura saturada pode reduzir a incidência de doenças do coração ou mortalidade. Ou seja, não tem nenhuma evidência científica de que você diminuir o seu consumo de gordura da carne, gordura dos laticínios, vai diminuir o risco de ter um problema no coração. Em outras palavras, essas gorduras não entopem as veias, não trazem problema do coração. Agora, olha o que diz aqui. A substituição de gordura por carboidrato não foi associada a menor risco de doença arterial coronariana e pode até estar associado ao aumento da mortalidade total. Ou seja, substituir gordura da carne por grãos, cereais, carboidratos refinados, o pão integral, macarrão integral, não diminui o risco de doença arterial
coronariana, entupimento das veias, e pode até estar associado ao aumento da mortalidade total. Tá vendo? Então, o que estão dizendo aí, estão falando justamente o contrário. Uma série de revisões sistemáticas de estudos não mostraram associação, nem associação significativa entre a ingestão de gordura saturada e doença arterial coronariana ou mortalidade. E alguns até sugeriram um menor risco de acidente vascular cerebral com maior consumo de gordura saturada. Tá aí, gente. É o oposto do que a maioria dos médicos e nutricionistas dizem. Mas aí vão falar, mas Luciano, o doutor me falou que comer gordura da carne, por exemplo, entope as veias. Então, vamos ver. Assim que as pessoas perguntam muitas vezes. Vamos ver, então. A quantidade de gorduras circulantes no sangue, aquela que entope as veias, não está relacionada à ingestão de gordura saturada na alimentação, mas tende a acompanhar mais de perto a ingestão de carboidratos na dieta. Aquilo que as diretrizes americanas mandam você comer em maior quantidade, carboidratos. Ou seja, está mais ligado, entupimento da veia, está mais ligado a carboidrato e não tem nenhuma ligação com gordura. É o oposto do que a maioria de médicos e nutricionistas ainda dizem. Uma maior ingestão de gordura saturada na alimentação está associado a menor gordura nas artérias, no contexto de baixa ingestão de carboidratos. Ou seja, o maior consumo de gordura significa menor entupimento das veias. Está respondido aqui a pergunta. Então é mais um mito que a gente destrói aqui, com estudos amplos, confiáveis e que conseguem mostrar causalidade. Isso causa aquilo, isso não causa aquilo. Ao invés de ficar na opinião de médicos e nutricionistas que estão desatualizados, não estão estudando, ou o cunhado lá, o cara lá da esquina, que ouviu dizer e aí fica falando isso daí. E o que é pior, as pessoas acabam acreditando, deixam de comer carne vermelha, carne suína, carne de frango, com medo, mas principalmente a carne vermelha, e principalmente deixam de comer gordura saturada com esse medo, e aí adoece e não sabe por quê. Mas a culpa sempre se joga nas carnes. Então, agora você já sabe, não tem sentido. E se um dia o teu médico quiser realmente falar para você, para de comer carne vermelha porque ela causa câncer ou doença do coração, mostra esse vídeo para o teu médico, pede para ele dar uma estudada em tudo isso que a gente mostrou aqui e depois você volta a conversar com ele. Porque daí ele vai ter mais base para dizer isso para você ou não, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.